Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é 21 de maio de 2019, terça-feira, eu sou Rigo Fagundes. Bom, gente, vamos começar hoje falando sobre o PT e a corrupção nas estatais, né? Ou melhor, a fonte de enriquecimento do PT, né? Aquelas empresas que são do governo, que dizem que são nossa, mas que na verdade só enche o bolso dos corruptos, né? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda nós aí, dá aquela força bacana, gente, tá certo? E não se esqueçam, dia 26, vamos para as ruas defender o nosso Brasil e apoiar o nosso presidente. Vamos lá. De um modo geral, a esquerda na América Latina vem perdendo prestígio desde quando vieram a público as denúncias de corrupções generalizadas e institucionalizadas como princípio das administrações públicas, os chamados governos populistas, né? Vocês lembram que quando o PT foi eleito, né? Foi eleito com aquela propaganda de governo popular, né? Inclusive a gente pega os movimentos do MTC, que é o Movimento dos Trabalhadores do Campo. Você pega os movimentos do MST, Movimento dos Sem Terra, MSTT, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST na verdade. E tem o MST, tanto negócio de MT, que a gente se confunde. Mas enfim, vocês podem prestar atenção que toda vez que eles fazem uma reunião, eles usam essa questão de popular, não, porque é o governo popular, né? E o PT ganhou as eleições com essa propaganda. Agora, o popular para quê, gente? Apenas para subir na cadeirinha presidencial, né? Não popular de fato. Bom, governos populistas. Entre nós, o partido mais denunciado foi o do PT, desde quando um juiz de Brasília aceitou denúncias contra seus líderes, incluindo os ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, acusados de serem os pivôs de toda a corrupção existente nas estatais. Com destaque, adivinha para quem? Para Petrobras, primeiro lugar! Gente, esses dias eu tava nos comentários, eu achei bacana, porque assim, eu falando, né, no vídeo que o PT era o governo mais corrupto, e alguém ainda quis colocar lá que o PP tinha mais corruptos, né? Mas na verdade, o PT é o partido mais corrupto. Ele é o famoso, vamos dizer assim, os outros partidos eram Maria vai com as outras, ele era as outras, né? Que levava todo mundo pro buraco. Então, o PT foi o maior partido, gente, de corrupção. Foi o partido que mais praticou a corrupção no Brasil. Foi o partido que mais teve ministros envolvidos. Ó, não só pessoas ligadas ao partido diretamente, mas ministros, né, secretários, né, apoiadores e por aí vai, filhos. Eu acho bacana que a esquerda fica acusando o Bolsonaro, não, porque eu acho legal uma frase da esquerda, da mídia esquerdista, que fala assim: o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, blá blá blá. Vocês viram que ontem ele fez uma brincadeira com o Laranjal, né? Os caras começaram a culpar ele. Não, eu queria ter um Laranjal, porque Laranjal dá dinheiro. Quer dizer, esse é o nosso presidente, né? E aí eles, partido do presidente, tá. O bacana é que é engraçado, que é o seguinte: o Bolsonaro, quando ele entrou no partido, foi agora, né? O ano passado. Né? O ano passado, foi ano passado? Foi no finalzinho do ano atrasado, não tô lembrando. Mas foi agora, no máximo 1 ano e meio, no máximo. Que ele tá no partido, e o partido já existia. Aí o que eu acho legal é o seguinte: o PT é diferente, o PT já tem anos e anos e décadas. E quem fundou o PT? Lula. Então, na verdade, se fosse pra gente levar por essa fala, que o povo não fala PT partido do Lula, o povo fala só PT, ou Lula, né? Mas quando fala em Bolsonaro, é Bolsonaro, PSL ou PT, né? O PSL partido do Bolsonaro. Mas, pela lógica, o PT é sim do Lula, porque ele fundou e foi o cabeça. E hoje é o presidiário que manda. É o único partido no mundo, né, numa gestão democrática, que um presidiário comanda. Né? Enfim, vamos continuar aqui, é melhor. O PT aparece nas denúncias como o autor do maior esquema de desvio e lavagem de dinheiro público já visto no país, desvendado pela Operação Lava Jato. É por isso, né, esse desgaste tão grande do STF, principalmente Dias Toffoli e companhia, porque Dias Toffoli a gente sabe que foi mentor, né, foi advogado do PT, né? Ele fazia parte aí então ele foi mandado para lá justamente para continuar advogando pelo PT de uma forma mais
com mais poderes, né? Isso é uma manobra muito clara. Então, a Lava Jato contribuiu para isso e a gente entende a razão pela qual o pessoal vai ter uma bronca, principalmente aquele fundo, né, bilionário da Lava Jato, que fortaleceria, e aí eles ficaram loucos, fizeram o possível para barrar aqueles fundos, né? Quer dizer, o Brasil querendo justiça, apoiando a ação, mas aqueles que deveriam, né, proteger esse direito são os que acabam com esse direito. Bom, aonde foi? Lava Jato aqui. É com uma acusação tão ampla como essa, estimava-se que os acusados recebessem uma punição maior, pois teriam roubado um total de 1,5 bilhões de reais dos cofres públicos. Hoje se sabe que foram mais de 6 bilhões, dos quais somente 2 bilhões poderão ser devolvidos. O legal aqui é esse comentário, eu achei muito bacana esse comentário, porque é o seguinte: quando se achava que o PT e Cambada tinham roubado 1 bilhão e 500, né, as penas que foram aplicadas são consideradas leves mediante ao tamanho do crime. E isso é um fato, gente, né? Basta a gente ver aí boa parte dessa gangue solta por aí, com direito à tornozeleira, não sei o que, em casa. Quer dizer, é incrível, o cara assalta o país, ferra com o Brasil, quebra o país, mas eles continuam praticamente gozando de toda a liberdade possível, né? E aí se achou uma pena muito leve. E depois se descobre que o negócio é mais de mais de 6 bilhões assaltados. Quer dizer, e continua se aplicando a mesma coisa. Em outras palavras, na gestão PT, roubar... Como é que é aquele ditado mesmo? O crime compensa, no caso do PT, né? Todo mundo sabe que a esquerda sempre precisou de dinheiro para se sustentar. Esquerdista bom é aquele que sabe ganhar dinheiro enganando o povo. A direita, por sua vez, não fica atrás. Ambas precisaram montar um esquema de propina com as estatais para assaltar os cofres da nação. A descoberta do esquema de corrupção na Petrobras só aconteceu depois de anos de assalto. Aí alguém pergunta, é a direita? Sim, é a direita. A direita que existia no Brasil, apesar que a nossa tem uma direita agora que virou centrão, né? Mas nós tínhamos uma direita antes que na verdade era... Porque a pessoa fala assim, porque o PSDB, gente, é um PT disfarçado de direita, tá? É um PT disfarçado de direita. Que, se vocês prestarem atenção, o segundo partido, acho que mais envolvido com pilantragem é o PSDB. Então... é uma direita disfarçada de esquerda, que e a coisa desse tipo. Assim, quer dizer, uma esquerda disfarçada de direita, né? Então, você vê, o PT, aqui o texto diz o seguinte, né? Que o PT, os caras são bons em arrecadar dinheiro, eles vivem do dinheiro público, do dinheiro do povo, né? Eles precisam de dinheiro para sobreviver. O que nós temos visto ultimamente? Gleisi Hoffmann pedindo vaquinha, né? Para sustentar filho de Lula, empresário, para sustentar, para poder sustentar o partido. Vocês viram ela pedindo dinheiro para poder pagar a conta astronômica do economista Fernando Haddad. Gente, eu fico me perguntando, o cara é economista, fez uma merda dessa, um rombo desse na campanha dele, imagina esse cara no país, né? O cara tem que gastar 32 milhões, gastou 37, não tinha dinheiro para pagar os 32 e ainda teve que pedir vaquinha para cobrir o restante. Então, fica bem claro, né, que o PT é um partido que vive de dinheiro dos outros e pedindo. Alguns esquerdistas seguem o exemplo de Karl Marx, que passou a vida vivendo às custas dos amigos, de uma herança recebida e do dinheiro do seu amigo Friedrich Engels, acho que é isso o nome do cara. Daí não ser nenhuma novidade, os esquerdistas, não todos, é claro, assaltarem a Petrobras, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, os Correios e outras. Essas aqui são as mais conhecidas, né? A Petrobras, a Caixa Econômica, o BNDES foram bilhões e bilhões que mandaram para fora do nosso país, né? O BNDES foi o canal que eles abriram para sustentar outros governos comunistas aí fora do Brasil, como Honduras, né? Como Nicarágua, Cuba, por exemplo. Cuba tem uma dívida de 500 milhões de reais conosco pelo Porto de Mareiro, que nunca pagaram essa conta. E você sabe quem é que está pagando essa conta? Eu e você. Somos nós. Sabe o que é engraçado nessas negociações? Quando você faz uma compra, assim, você faz uma negociação, você tem que ter um credor.
né? Você tem que ter um credor do... Por exemplo, vou pedir um dinheiro emprestado, então eu tenho que ter um afiançador. Esse afiançador tem que ser do meu lado. Só que no governo petista aconteceu diferente. Cuba veio, fez a sua negociação. Aí quem é o fiançador? O afiançador de Cuba. Aí você fala, não, vai ser os cubanos, né? Que tem que ser os cubanos, afinal de contas é para Cuba. Não, gente, o afiançador do governo, da pilantragem deles, somos nós brasileiros. Ou seja, nós emprestamos o dinheiro e nós mesmos pagamos esse dinheiro quando o cara não paga a conta. Que é o que está acontecendo. Honduras, Nicarágua, Venezuela. Venezuela está quebrada. Vocês vão ver algum realzinho do dinheiro que foi lá pro metrô? Nunca mais. Bom, Correios, antes que eu esqueça. Tem a questão dos Correios, né? Que teve a Operação Zelote, que os filhos do Lula estão envolvidos, né? O pessoal fala dos filhos de Bolsonaro, mas esquece dos filhos de Lula, que estão na Operação Zelote, né? Que assaltaram aí junto com o pai os fundos de pensão. Todo mundo sabe disso. Cadê outras aqui? Segundo a imprensa, quem não roubou no governo petista ou foi, ou é honesto, ou burro, pois o esquema descoberto atingiu bilhões, fora o que não se conseguiu descobrir. Tem muito dinheiro voando por aí. De vez em quando a gente descobre uma coisinha. Mesmo com as denúncias e as comprovações, a Lava Jato só conseguiu tirar a esquerda do comando da Petrobras, do BNDES, da Previdência e da Educação por causa da Justiça. Leia-se Sérgio Moro. Gente, nós temos duas fases na nossa justiça brasileira, isso tem que ser dito. Uma fase, Sérgio Moro, e outra fase depois de Sérgio Moro. Prestem atenção que depois que Sérgio Moro saiu da justiça ali, deixou de ser juiz, as coisas mudaram. Né? Ele hoje está como ministro da Justiça, a gente está torcendo para ele subir esse degrau aí para o STF, porque lá no STF ele vai poder realmente fazer alguma coisa. Né? Como ministro da Justiça é um degrau para ele, ele tá lutando lá. Mas quando ele era juiz, esse cara bateu de frente aí com muita corrupção. Ele foi um juiz que é o cara que vai ficar na história do nosso país. Isso é um fato. E vai ficar como um cara que realmente fez justiça no Brasil. Então nós temos dois períodos. Período de Sérgio Moro e o período pós-Sérgio Moro. Período Sérgio Moro, caça às bruxas da corrupção. Pós-Sérgio Moro. Depois que Sérgio Moro saiu, o que nós estamos vendo é os caras sendo beneficiados à torta. Gente, vocês lembram? O Sérgio Moro comprava a briga, né? Quando tentaram soltar o Lula uma vez, o Sérgio Moro estava de férias, pegou o telefone e falou, opa, aqui não. Ainda brigou com gente de distância mais alta do que ele. Pra você ver que o cara tem moral. E o cara só tem moral porque o cara é o cara mesmo. Sérgio Moro era um juiz que merecia o aplauso do brasileiro. Né? Eu vou dar uma dica, a gente podia construir uma estátua em homenagem a ele, né? Como tem muitos outros heróis do Brasil. Poderia construir, porque o cara fez um trabalho incrível pela nossa nação, que eu acho que nós não vamos ver por um bom tempo. Outro igual. Deixa eu ver. Do BNDES, da Previdência e da Educação. Sim. Leia-se Sérgio Moro, né? Foi onde eu parei. Nossas estatais levaram anos sendo investigadas. Terminou colocando muita gente na cadeia. A começar pelo ex-presidente Lula. Aliás, sobre o ex-sindicalista e ex-presidente da República também pesam 5 outros processos que ainda não terminaram, alguns sobre os mesmos fatos. A denúncia recebida pelo juiz de Brasília incluiu também a ex-presidente Dilma Rousseff e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, bem como 2 grandes barões do partido, Antônio Palocci, que era ministro da Fazenda no governo Lula e que está preso até hoje, prisão domiciliar, apesar da delação premiada que fez. O ex-ministro da Fazenda petista, Guido Mantega, também foi denunciado na roubalheira, assim como Paulo Bernardes e Edinho Silva, sendo que o primeiro foi ex-ministro da Comunicação de Governos do PT e o segundo ex-secretário o segundo ex-secretário da Comunicação Social de Dilma, além de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do partido, o Homem da Mágica. A denúncia foi apresentada em setembro de 2017 pela Procuradoria-Geral e permaneceu parada até que o Supremo Tribunal Federal, STF, decidisse que deveria ficar com o juiz Vasilei de Souza, da primeira instância, e não no STF.
Não há muita clareza quanto ao desfecho, apesar da mudança de governo e da ida de Sérgio Moro para a justiça. A derrota do PT e de seus aliados nas últimas eleições foi o pior resultado em mais de 15 anos, levando à perda de grande parte dos feudos que tornaram o partido um dos mais influentes em toda a América Latina. Apesar disso, ainda está para ser visto o verdadeiro alcance desses tempos ruins. Quer dizer, nós ainda não chegamos na pancada ainda, gente. A coisa ainda vai vir, ainda como diz o Bolsonaro, o tsunami ainda tá para vir. Bom, tá aqui a matéria. Eu achei legal aqui porque assim, ó, o partido do PT, a influência dele era tão grande, né, que eles se tornaram até inclusive um dos maiores da América Latina nessa questão de, né, potência, partido poderoso. Agora por quê? Porque o Brasil é um país grande. Nós somos um país muito grande. E a nossa riqueza serviu para sustentar outros países. E aí, outros regimes, né, de outros países. E aí é onde está o problema. O PT cresceu em cima disso, criou aliados, Venezuela, né, eu já falei aqui o nome de alguns países, não vou repetir. Daí, e aí o PT ganharam esses aliados. Você vê que eles fecharam a porta para a Europa, ou pelo menos para a maioria dos países da Europa. Fecharam as portas para os Estados Unidos, né? Abriram as portas apenas para quem? Para países pequenos. O maior país que o Brasil abriu as portas foi a China, porque era um país no qual o regime, né? Eu acho bacana que eles falavam da China como um país, né, comunista, socialista, mas a China é um comunismo disfarçado é um capitalismo, né, disfarçado de comunismo, porque lá os caras consomem pra caramba, né? E vivem disso, exportam para o mundo inteiro. Então, de socialistas, comunistas não tem nada. Eles têm, sim, termos comuns, mas são capitalistas na essência, por assim dizer, né? Gostam do din-din. E aí o PT, né, se aliou com o maior país, foi a China. Então, quer dizer, o Brasil viveu aí um período, gente, das trevas mesmo. Se a gente parar para olhar direitinho, viveu um período das trevas. Você não pega todos os anos do PT no governo, tem corrupção. Nunca vista antes, como diz o Lula, na história do nosso país. Corrupção para tudo quanto é lado. Eu acho que o governo PT foi o período em que mais políticos se envolveram em corrupção. Eu acho que não houve um período tão alastrante de corrupção dentro da política quanto o PT, porque você pega 100 deputados, você tira 4, 5 que não tem envolvimento com nada. Vocês veem aí que estão tentando ligar o Bolsonaro a algum tipo de corrupção. Eles estão ferrados, porque eles chamam ele de miliciano, eles chamam ele de terrorista, de homofóbico, de um monte de coisa, né? Agora vai ser homenfóbico também, né? Vão acrescentar logo porque ele está colocando mulheres para trabalhar também. Aí daqui a pouco vão dizer que ele está querendo escravizar as mulheres, porque tá dando... é o povo que é doido, né? Mas enfim, e aí os caras só não podiam chamar ele de corrupto, né? Até agora, vocês podem prestar atenção, eles brigam, eles xingam, eles fazem... Agora, de corrupção não podem. Eles tentam cavucar a vida dos filhos dele lá, tal, e tudo. E a diferença entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro já disse, se o filho dele tiver algum envolvimento em corrupção, eles é uma pena, é meu filho, mas ele me falou que tem que ser punido. Essa é a diferença. Lula é o contrário, Lula passa a mão. Lembra do Zé Disseu, do Vaca? Não tô sabendo de nada, eu confio nele. Blá, blá. Quer dizer, passando a mão. Tá aí os caras soltos. Agora o bacana é que é o seguinte, os caras estão soltos. Né, o Zé Disseu foi preso esses dias, novamente semana passada, né? Mas aí, Lula preso e todo mundo solto. Passou a mão tanto na cabeça do povo que até até a presidenta Dilma tá solta por aí também. E ele preso, brigando pra sair. E eu trouxe a matéria pra você. Ele tem até uma noiva, né, gente? Não sabia disso não, mas ele tem até uma noiva lá em Curitiba que tá aguardando o velhinho sair da cadeia pra, enfim, as núpcias. Como será as núpcias, né? Não, também não é nojento, não quero nem saber. Canal Brasil Notícias, estou indo embora, fui.